Bom dia, querido. Bom dia. Agora. Abra comigo sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 19. Estamos chegando já na reta final desse livro que a gente tem exposto já há alguns meses. Lembrar você para, durante essa semana, você estar orando pelos irmãos Igor e Adaís, são os nomes que a gente tem no nosso calendário para estar orando durante essa semana. Então, coloque-os nas suas orações. Eu quero, então, ler o texto com vocês de Apocalipse capítulo 19, a partir do verso 9, depois orar. Para então nós podermos meditar aqui na palavra de Deus. O reverendo Sévolo, querido, só para você lembrar, está de férias durante essa semana e a próxima, retornando então com a gente na outra semana, tá? Daqui a 2, então, só para você saber também, porque o pastor da igreja não está aqui conosco, tá bom? Então ele está no tempo de descanso. Então, olhe comigo, Apocalipse capítulo 19, verso 9, eu quero então ler o restante do capítulo com você, tá bom? Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho do Senhor, o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo, está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus, e seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores de sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Vamos orar então, querido, feche seus olhos.
Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra, estamos diante da santa revelação do Senhor e pedimos com toda a humildade que o Senhor nos dê a graça e a misericórdia de, diante da Tua palavra, termos compreensão do Teu Evangelho, termos compreensão daquilo que o Senhor já fez por nós, em Cristo Jesus, e também daquilo que o Senhor já decretou para o fim da história. Que diante das verdades, ó Deus, aqui expostas, lidas e estudadas, nossos corações possam cada dia mais se curvar diante do Senhor, louvar e exaltar o Teu nome pelos Teus santos decretos. O Senhor traga arrependimento ao nosso coração, também à nossa alma, para que Deus, cada dia mais, o Senhor nos conduza em santidade e que todos nós parecemos mais com Cristo. Em nome de Jesus, estende também Tua mão, Pai, sobre a vida do servo Igor e Adaís, esse casal tão querido que tem servido ao Senhor aqui. Que o Senhor conduza os passos deles, conduza Igor, Senhor, como cabeça desse lar, e também a Adaís, como sua auxiliadora, que eles continuem sendo a bênção que são em nosso meio, em nome de Jesus, amém. Querido, se você perceber muito bem aqui nesse texto, basicamente o que o apóstolo João nos ensina, que nos mostra aqui, são dois banquetes. Um é o banquete que nós conhecemos como banquete ou ceia das bodas do Cordeiro. Você pode perceber isso no verso 9, quando ele diz: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Mas há aqui um segundo banquete também, uma segunda ceia, que é narrada exatamente no final aqui do que nós conhecemos como o 6º ciclo de Apocalipse. Esse segundo banquete, ele é caracterizado não mais como as bodas do Cordeiro, um banquete de alegria, de regozijo, porque estaremos com o Senhor, mas esse segundo banquete é uma imagem que dificilmente nós ouvimos falar por aí, mas que está revelada na palavra de Deus, que é o banquete dos abutres, dos corvos, das aves de rapina, que vão devorar a carne daqueles que não estarão nas bodas do Cordeiro. Aqui, nesse capítulo 19 ainda, se você lembra, quando vimos o capítulo 18, nós vimos ali a ruína da Babilônia, o terceiro aliado do dragão, e agora então nós lemos aqui, nós vamos desenvolver a ruína das duas bestas, os dois outros aliados do dragão. Você lembra bem a história? Aqui em Apocalipse, o dragão, ele representa Satanás, e então o Satanás se usa de 3 aliados para tentar dominar, primeiro, aqueles que não estão em Cristo, né, aqueles que recebem a marca da besta. Então ele se usa de 3 aliados para controlar essas pessoas, mas ele também se usa desses 3 aliados para tentar desviar o povo de Deus do caminho que ele tem que andar. E esses 3 aliados é que nós conhecemos como a primeira besta, que emerge do mar, representada pelos grandes poderes do mundo, os poderes políticos, os poderes militares, é o poder profundo da coerção. O segundo aliado é o que nós conhecemos como a besta que emerge da terra, e que, em outras palavras, também é conhecida como o falso profeta. É o poder da sedução, é o poder da ludibriação, da enganação, é a tentativa de enganar todos que estão, durante toda a história, aqueles que estão fora do Senhor, que eles continuem fora do Senhor, e aqueles que estão dentro, tentar enganá-los para tirá-los de dentro da igreja. Essa é a função desse segundo aliado. E o terceiro aliado que nós conhecemos é a grande Babilônia, que nós vimos aqui nos últimos domingos, representando
a ideia de todo o prazer, toda a enganação, toda a possibilidade dada ao homem de se enredar nos prazeres desse mundo e com isso esquecer do Senhor Deus. De forma geral, querido, essa é a grande estratégia do dragão, de Satanás. É usar os poderes políticos e militares, juntamente com os poderes da enganação, da religião, da falsa religião, juntamente com os prazeres desse mundo e com essas coisas tentar enganar o povo de Deus e manter fora aqueles que não estão dentro do povo de Deus. O fato, querido, é que nós, nesse texto que lemos, estamos no 6º ciclo. Você lembra muito bem o texto de Apocalipse, não é um livro que nós lemos ele de forma sequencial, não é? Considerando que capítulo 1 até o capítulo 22, ele vem tratando de assuntos que acontecem de forma consequente, mas são blocos, e cada bloco narra a história da ida do Senhor aos céus até a sua segunda vinda. E esse momento, então, que nós estamos aqui, nós estamos no 6º ciclo, que narra a fase final da história. Aqui nós temos a fotografia ou filme do que acontecerá no último dia. Há coisas que obviamente nós não sabemos, mas há muitas coisas que nós sabemos que a palavra de Deus nos revela aqui. Nós percebemos aqui o julgamento final, queda da Babilônia, a queda dos 12 aliados, como vamos ver hoje. O fato é que esse 6º ciclo ele é marcado exatamente pela queda dos aliados do dragão. E por fim, então, como veremos mais para frente, teremos a queda do próprio dragão, a partir então do capítulo 20, numa próxima oportunidade. Mas eu quero brevemente resumir com você. Abra aí sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, o Senhor Jesus dá um breve resumo de como será, de como acontecerá, de como ocorrerá a sua segunda vinda. E é claro, ele deixa muito óbvio que não tem como sabermos exatamente o dia e a hora que ele voltará, mas a palavra de Deus nos dá sinais de que ele está prestes a voltar ou não, e é exatamente isso que ele faz aqui no que nós conhecemos como o sermão profético. Eu quero ler com você e depois destacar aqui alguns pontos que são importantes, para que a gente compreenda o contexto completo desse 6º ciclo, o julgamento final e o fim do mundo, né? Literalmente o fim do mundo, o fim da história e o início de uma nova história. Então, olhe para a palavra de Deus, Mateus 24, a partir do verso 3, diz assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então perceba, a curiosidade do povo de Deus para saber quando que Jesus vai voltar, ela não é dos nossos dias. Desde a época que o próprio Jesus caminhava na terra, os discípulos já queriam saber: olha, Senhor, quando é que o Senhor vai voltar? Diz para a gente quando é que isso vai acontecer. E no verso 4, então, e ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Percebe aqui um pouco da segunda besta, do falso profeta, o engano. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, sereis atribulados, e vos matarão,
sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E lembre-se, aqui o Senhor está falando sobre o povo de Deus. O amor se esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O que é que diz agora o verso 14? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Ainda no verso 15, quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Lembra, nós falamos aqui em vários momentos sobre 2 momentos em que a história do Senhor é desenvolvida. Um primeiro momento é aquele momento mais longo, onde a pregação do Evangelho é tida como um cavaleiro branco que veio para vencer e vencendo. Que a pregação do Evangelho ela acontece de forma profunda e rápida, poderosa. Mas haverá um segundo momento, que será um momento de perseguição da igreja. E nós não acreditamos, como várias linhas teológicas, que a igreja será levada aos céus antes da tribulação. Nós acreditamos que a igreja passará pela tribulação. E o que o texto da palavra de Deus diz, olha, esses dias eles serão abreviados. Ou seja, embora seja o mesmo tempo, ele será diminuído, ele será mais curto, porque o texto diz então no verso 22, por causa dos escolhidos, tais dias de grande tribulação serão abreviados. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele aqui, ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, quem? Os próprios eleitos. Vede que vulo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis, porque assim como um relâmpago sai do oriente, e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Então, na última parte, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Querido, esse texto, eu fiz questão de ler ele completo com você, para a gente entender o seguinte: tudo que temos visto em Apocalipse, que nós culminamos agora em Apocalipse 19, não é nada novo ou separado de toda a palavra de Deus que já tem revelado sobre o fim das coisas, o fim dos tempos. Se você perceber muito bem, várias coisas lidas aqui, profetizadas pelo Senhor Jesus em Mateus 22,
Mateus 24, ele de forma clara está em coincidência com o que é dito em Apocalipse. O que é que precisa acontecer para Jesus voltar? A vitória do Evangelho sobre todo o mundo, e nós acabamos de ler isso, até que o Evangelho seja pregado a todo mundo, então virá o fim. O crescimento da iniquidade, o amor esfriará. A igreja do Senhor, sim, cederá em muitos momentos à pressão. Nós, o povo de Deus, terá o surgimento do anticristo, o homem da iniquidade. A grande tribulação virá. E então, depois disso, a volta de Cristo com poder e muita glória acontecerá. Isso é o que todos nós esperamos. É quando o Senhor voltar e ao nos encontrarmos com Ele nas nuvens, nós poderemos participar, como o próprio texto diz, das bodas do Cordeiro. O grande banquete final. O banquete onde todos nós estaremos rodeados da mesa, junto com o Senhor, e não mais tribulação, não mais pecado acometerá a nossa vida. Então veja, voltando ao Apocalipse 19, o que é que o apóstolo João enxerga após a ruína da Babilônia, no verso 7 e 8, ele diz: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Veja que coisa curiosa, querido. Após a queda da Babilônia, então, o apóstolo João vê esse júbilo no céu. E ele diz: olha, alegremos-nos e exultemos, porque a noiva está ataviada, ela está pronta. Ela está adequada para esse momento. E qual é a descrição que ele dá? A roupa dessa noiva, como é que ela é? Linho finíssimo, resplandecente, puro. É um tecido nobre, é um tecido caro, é um tecido que não há nenhum tipo de mistura com o outro. É o melhor da época. Isso é o que a noiva está ataviada. Só que o que é que isso representa? Veja o que é que diz o final do verso 8. O linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Sabe o que é isso, querido? Nós não somos salvos por causa das nossas obras. Nós somos salvos pela graça e pela obra de Cristo Jesus. O linho finíssimo não pode ser o meu, a minha e a sua boa obra. O linho finíssimo não pode ser a minha e a sua boa ação. Não pode ser a minha e a sua vida. Mas a representação aqui do linho finíssimo é totalmente ligada ao fato de que Jesus morreu no meu e no seu lugar. Que Jesus morreu no lugar da sua igreja. E por isso, então, a roupa da noiva é linho finíssimo, puríssimo. Ela está pronta, está preparada, porque o Senhor Jesus a vestiu, a ataviou. Ele mesmo, na sua obra perfeita na cruz do Calvário, prepara a noiva para então casar-se com ela. Ao mesmo tempo que isso também nos dá uma direção de onde seguir. Agora em Cristo Jesus, agora salvos, não por causa das obras, mas como diz o apóstolo Paulo em Efésios, salvos para boas obras. Nós vivemos a nossa vida agora com o Espírito Santo de Deus habitando em nós, com um objetivo apenas: glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele diz, olha, esses atos de justiça dos santos, eles são nossos atos, mas atos que nos são dados por meio do Espírito de Deus que habita em nós, através da salvação que temos em Cristo Jesus, pela graça de Deus.
E isso então nos mostra como que eu e você não temos mais desculpa para dizer: Senhor, não consigo abandonar esse pecado. Não dá para andar, Senhor, tão puro assim. Não dá, Senhor, para abandonar essa minha prática. A palavra de Deus, querido, diz que sim, eu e você não conseguimos. Mas através do Espírito de Deus que habita em nós, e através dos meios estabelecidos por Deus na sua palavra, eu e você podemos se vencer todos os pecados. Nós narramos, lemos aqui, claramente o Senhor Jesus com a espada que sai da sua boca. Como veremos, não há uma batalha, mas como diz o reverendo Leandro Lima, há um massacre, não há espadas. O que há é a palavra do Senhor sendo dita e a vontade dele executada. Olha então brevemente no verso 9, ele diz: então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. E veja o que é que o apóstolo João faz, o que é que ele faz? Verso 10, prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. O apóstolo João, querido, diante dessa visão, diante do anjo, então, ele ouve isso e diz: olha, eu tenho que me prostrar diante dessa coisa aqui na minha frente. Então ele diz, o anjo, vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Cristo, adora a Deus. E aqui, querido, está a base daquilo que vai acontecer depois. O que o anjo aqui está dizendo para João é assim: João, entenda, a vida com o Senhor é uma vida que não tem idolatria. João, a vida com o Senhor é uma vida onde você só tem um Deus. Eu sou servo seu, eu sou servo com você, eu sou conservo. Não se prostra para mim. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, se abre outra visão. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Percebe? Lá no primeiro selo, nós falamos sobre um cavalo branco, e ele vinha vencendo para vencer. E agora nós estamos estamos vendo aqui esse momento onde há a segunda volta do Senhor. Então, o que o texto diz é que, olha, do céu eis um cavalo branco, e ele diz: o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Aqui é uma clara referência ao Senhor Jesus Cristo. Então ele diz no verso 12: os seus olhos são chama de fogo. E a ideia aqui, querido, é que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Não há nada que escape aos seus olhos, não há nada que escape à sua visão. E não só nada que escape, mas não há nada que não possa ser purificado por Ele. Os olhos de fogo do Senhor estão em todo lugar, eles são como chama de fogo. Então ele diz, na sua cabeça há muitos diademas. E a ideia aqui de diadema é que ele é um grande conquistador. Jesus, esse cavalo branco, o seu cavaleiro, é um grande conquistador. E nós sabemos que Jesus, a palavra de Deus narra que o Senhor Jesus, ele é herdeiro de todas as coisas. Mas não só isso, ele é também conquistador. Ele não usurpou o trono de ninguém, ele é conquistador. Ele é aquele que vem vencendo para vencer. Ele tem muitos diademas, ele é poderoso. Ele tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. E é curioso, querido, porque às vezes a gente tem uma visão de Jesus, às vezes a gente tem uma visão de Deus muito romantizada. O Senhor Deus é um Deus de amor, é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia,
é um Deus que enviou o seu único filho para morrer pela sua igreja. Mas a palavra de Deus também narra que Jesus é um Deus conquistador, é um Deus que se ira com o pecado, é um Deus que não aceita, que não convive com o pecado. E essa imagem aqui ela é muito clara, porque ele diz que o manto de Jesus está tinto de sangue. E os estudiosos dizem que essa é uma referência não ao próprio sangue de Jesus. Jesus entregou a sua vida, derramou o seu sangue pela sua igreja, mas a ideia aqui de que ele está com o manto tinto de sangue, é que esse sangue, na verdade, é o sangue daqueles que se opõem a ele. Se você olhar um pouco mais para frente, finalzinho do verso 15, o texto diz: ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E essa imagem é uma imagem muito clara. Se você sabe o que é um lagar, o lagar, imagine uma peneira muito grande. Era o local antigamente onde as pessoas, não só antigamente, né, hoje também, mas é o local onde é feito a pisidura, as pessoas pisam para que o vinho da uva possa ser extraído. Então você tem um grande lugar, você joga um monte de uva, então vão várias pessoas pisando para que o suco da uva caia e a partir dali então é feito vinho. O que o texto está falando aqui é que o Senhor Jesus, nessa sua posição de poderoso, ele pisará o lagar do vinho da ira de Deus. E quando você pisa, querido, se você vê um vídeo, você vai entender que enquanto você vai pisando, as uvas vão espirrando e a sua roupa vai ficando melada. E a imagem aqui do apóstolo João é exatamente essa, no verso 13, está vestido com um manto tinto de sangue. Esse sangue é o sangue daqueles que ele pisa no lagar da ira de Deus. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. E ele não está só, seguindo os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos. E esses cavalos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro também. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, uma outra imagem se abre para João, a partir do verso 17. E os estudiosos dizem que essa fala do anjo, ela é muito caracterizada no original como uma fala irônica. O anjo falando de forma irônica, dizendo: então vi um anjo posto em pé no céu, em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu, dizendo: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. É como se um anjo dissesse assim: aves, criaturas do Senhor, criadas, vocês agora têm a permissão de vir se alimentar daquilo que é mais fino do mundo. Agora chegou o momento de vocês se reúnam aqui para a grande ceia de Deus. Lembre, a gente está falando de 2 banquetes e 2 ceias. As bodas do Cordeiro, onde a igreja do Senhor irá cear junto com o Senhor Jesus. Mas há um segundo banquete, que é esse aqui. No primeiro banquete, aqueles que estarão com Cristo cearão junto com Ele. Mas nesse segundo banquete, querido, aqueles que não estiverem em Cristo, na verdade, serão um alimento dessas aves. E a ideia aqui é que essas aves são urubus, abutres, qualquer tipo de ave
que coma carniça. A ideia é uma ave que come carne, para que ela possa se alimentar das coisas mais finas da terra. Carne de reis, carne de comandante, de poderoso, e assim sucessivamente. O fato, querido, é que o Senhor põe nessa imagem, na minha e na sua mente, de que haverá um banquete, e um banquete onde o alimento dele será aqueles que não estão em Cristo. E no verso 19, então, e vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Opa! Parece que agora vai ter uma luta. Se você olhar muito bem, o Senhor Jesus agora chegou com o seu exército, como vimos no início aqui lá no verso 11 e 14, e agora no 19, você tem a besta, os reis da terra, os seus exércitos, agora se ajuntando, com o objetivo de lutar contra o exército do Deus Todo-Poderoso. E o versículo 20, querido, ele já diz como é que foi a história. Você percebe? Não há uma descrição aqui de luta, batalha ferrenha, deu trabalho, foram resistentes. Não. Simplesmente, o exército que está contra o Senhor Jesus é exterminado. O texto diz: a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta. A ideia aqui é que os reis, os poderosos, eles foram o grande alimento dos abutres, dos corvos. Mas lembra, a primeira besta e a segunda besta. A primeira besta, que emerge do mar, representa exatamente esses poderes políticos. E a segunda besta, que emerge da terra, representa os poderes religiosos, da sedução. Então o que o texto está dizendo é, olha, a besta foi aprisionada, e aqui ele se refere à primeira besta, e com ela o falso profeta, a segunda besta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Percebe mais uma vez a ênfase de João na ideia da adoração, na ideia da idolatria? Aqueles que têm a marca da besta, querido, não são aqueles que têm um chip no braço ou na cabeça. A marca da besta é aqueles que adoram a besta e o dragão. Aqueles que não estão em Cristo têm a marca da besta. Então o texto diz que a besta, a primeira, e o falso profeta, a segunda, foram aprisionados. E o que é que diz no final do verso 20? Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Lembre-se, aqui estamos chegando ao final do 6º ciclo. Essa mesma história vai ser recontada agora no capítulo 20. Mas, lembre-se muito bem, o final já está decretado. Desde o selo, se você lembra e veio acompanhando, desde o selo, esse final já estava decretado. As trombetas, esse sinal já estava decretado. Querido, toda a história da humanidade, desde quando o Senhor Jesus foi assunto aos céus, até os nossos dias de hoje, nós fazemos parte dessa história que o Senhor tem construído para a segunda volta do Senhor Jesus.
E não é uma dúvida se a besta, a primeira besta, a segunda, a Babilônia e o dragão vão cair. Por isso que a tentativa dele é levar, a tentativa de Satanás, dos seus aliados, é tentar levar o máximo possível junto com eles, porque eles já sabem que vão. Mas eles tentam enganar, seduzir, para levar o máximo possível. Então sobraram alguns ainda desses exércitos, e no verso 21 então é dito: os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. Ou seja, aquele que estava montado no cavalo, que é fiel e verdadeiro, esse abriu a boca, então eles foram mortos. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Eu quero chamar aqui, querido, atenção para 3 pontos breves com você, para aplicação na nossa vida. O primeiro deles é que nós precisamos lembrar que o poder do Senhor Jesus Cristo é narrado na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Esse texto que lemos precisa abrir os nossos olhos para quem de fato o Senhor Jesus é. Esse texto ele é muito claro quanto ao poder do Senhor e o amor e a graça e a misericórdia de Deus para aqueles que amam a Ele, e que Ele então os recebe nas bodas do Cordeiro, que Ele então com alegria, com júbilo, recebe, festeja, está junto com eles. O amor do Senhor, de forma como lemos hoje aqui na própria liturgia, mesmo sendo inimigos, o Senhor então ama a sua igreja, para que então Ele possa reconciliá-la com Ele mesmo. Quanto amor tem nesse Deus, de enviar o seu único Filho para morrer por inimigos. Então, através do arrependimento, da fé no Senhor Jesus, a igreja do Senhor poder ter acesso a esse Deus maravilhoso, amoroso e bondoso. Isso é um aspecto muito claro do Senhor Jesus na palavra de Deus. Mas há também um outro aspecto que nós não podemos ignorar, que o Senhor Jesus é um Deus poderoso, Ele é um conquistador, Ele é um grande regente de um grande exército, Ele é um Deus, querido, que se ira com o pecado, Ele é um Deus que não permite e nem sobrevive junto com o pecado. Ele é um Deus que ama a sua santidade, e por isso Ele requer daqueles que estão junto com Ele santidade também, em Cristo Jesus. E a própria palavra de Deus diz, aqueles que no último dia não estiverem em Cristo, o texto é muito claro, esses serão dados como carne aos abutres, aos corvos e aos urubus. Esse é o fim daqueles que não estão em Cristo Jesus. O Senhor Deus, Ele é poderoso para salvar aquele que se arrepende. E Ele é igualmente poderoso para condenar aquele que não se arrepende. Lembre-se sempre disso. Nós fomos salvos pela graça de Deus, para boas obras. Eu e você fomos chamados por Deus, nos tornamos amigos de Deus, através da obra de Jesus, para boas obras, para viver junto com o Senhor, para desfrutar da vida com Deus, para experimentar mesmo que por um gostinho ainda nessa vida, como que serão as bodas do Cordeiro no último dia, onde juntos celebraremos em júbilo com o Senhor, para eternamente estarmos junto dEle. Segundo ponto, querido, que eu quero lembrar você é que a vitória de Jesus é certa. Não resta-nos dúvida de que o Senhor Jesus vencerá no último dia. Não temos por que andar por aí, eu e você, com o coração temeroso, com o coração abatido, porque o Senhor Jesus já venceu aquilo
que nós não conseguíamos vencer. E isso é que garante a minha e a sua vitória. Você percebe isso? A luta que você tem contra seu pecado, lute com todas as ferramentas que o Senhor deu para você. Não porque você é bom o suficiente para vencer, que de fato não é. Mas as ferramentas que Deus deu para você, sim, são suficientes. Leitura da palavra, oração, comunhão com os irmãos. Procure outros para ajudar você. Mas caminhe constantemente, sem vacilar. Lembre-se disso, a vitória com Jesus é certa. Não resta dúvida de que no último dia o Senhor voltará e Ele ganhará. Não vou dizer a batalha, mas Ele terminará com todas as coisas, para começar então a nova vida. E por último então, querido, a pergunta que resta para mim e para você diante disso é: em qual banquete eu e você estaremos no último dia? Em qual banquete nossos filhos estarão no último dia? Nossa família, nossos familiares, aqueles que estão perto, aqueles que nós amamos, aqueles que nós encontramos na rua, aqueles amigos antigos. Lembre, a pregação do Evangelho é o único meio que as pessoas têm de se livrar do segundo banquete. O poder de Jesus é o único meio que existe, a graça e o Evangelho é o único poder que existe para livrar o homem do segundo banquete. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu e você somos chamados, ainda nessa terra, o Senhor ainda não voltou, nós somos chamados a pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo. Se você percebeu então, ao final desse verso 21, nós fechamos esse sexto ciclo que Apocalipse nos dá. Agora nós temos a Babilônia, temos a primeira e a segunda besta, estão mortos, estão destruídos. E resta então, a partir do verso 20, a queda do dragão, como se dará a queda de Satanás no último dia. Lembre-se, querido, o reino de Deus já está estabelecido na terra. E eu e você somos chamados a viver esse reino do Senhor com fidelidade, para boas obras, pregando o Evangelho do Senhor em todo lugar. Vamos orar? Feche seus olhos.